Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos para um vídeo um pouco mais prático para a gente falar de uma ferramenta interessante para quem gosta de escrever, quem gosta de publicar seus textos, que eu já usei bastante, ainda uso na verdade, fiz parte do time de embaixadores desse site durante um curto período e hoje eu vou falar dessa ferramenta e você vai ver o que ela tem de bom e de ruim. Presta atenção! Bom pessoal, hoje a gente vai falar do Inkspired, ou simplesmente Inks para os amigos, vamos chamá-lo de Inks por aqui. O Inkspired ele é uma ferramenta, como outras que existem aí no mercado, como o Wattpad, por exemplo, que também é muito famoso, que objetiva dar aos autores um espaço para publicar o que eles quiserem, como se funcionasse como uma espécie de blog, digamos assim, mas de uma maneira mais interativa, uma mistura de blog com rede social. Então é uma forma de você colocar os seus textos no ar, ser visualizado por pessoas livremente e gratuitamente ou não, vai depender de você, a gente vai falar sobre isso mais adiante, e interagir com outras pessoas, ler textos de outros autores, curtir, comentar, compartilhar, participar de desafios. Então tem essa finalidade, essa como outras plataformas, para ajudar o autor, principalmente o autor independente, que precisa de um lugar para veicular suas obras gratuitamente e ter um feedback do seu público. Então hoje eu vou explicar direitinho como funciona o Inkspired, a gente vai ver algumas imagens dele, também da minha página pessoal lá, e eu vou dizer o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, e você tira suas próprias conclusões se você acha que vale a pena utilizar o Inks ou não. O Inkspired é uma ferramenta na qual você pode criar vários tipos de texto. Você pode publicar histórias sequenciadas, com vários capítulos, então cada página terá um capítulo diferente. Cada capítulo será postado numa página diferente, o leitor vai navegando pelos capítulos, passando as páginas. Você pode postar uma história única, como um conto ou uma crônica, que será em uma página só, e outros tipos de história também diferentes. Você pode utilizar ilustrações, pode, com algumas limitações, formatar o seu texto, e é bastante fácil, de certa forma, de usar na hora de escrever e de publicar. Você coloca a história em categorias, que você pode escolher, coloca algumas tags, coloca uma sinopse, a classificação etária, a restrição etária, pode colocar uma imagem de capa. Ele tem uma ferramenta de criação de capas que é bem fraquinha, diga-se de passagem. Você pode fazer sua capa em outro lugar e colocar dentro da dimensão que eles pedem, obviamente, e pronto, você publica o seu texto, pode compartilhar o link com seus amigos. E não apenas isso, outras pessoas da própria plataforma acabam visualizando os seus textos. Eu fiquei bastante surpreendido quando eu publiquei as primeiras vezes, porque eu tive textos que foram visualizados por milhares de pessoas. Eu não divulguei para dezenas e milhares viram as coisas que eu escrevi. Tem um texto com mais de 5.000 visualizações. Isso é comum no Inks. Como a gente vai ver, o engajamento não segue a mesma proporção, mas se realmente o texto está aparecendo para tantas pessoas, já é uma maneira de dar visibilidade ao seu trabalho. O Inkspired tem algumas características que o diferenciam de algumas outras plataformas. Então ele tem um sistema de recompensas, na medida que você vai comentando em texto de outras pessoas, curtindo, seguindo autores, postando novos textos. Usando a plataforma de maneira geral, você vai ganhando pontos que vão elevando você aí na escada de recompensas, digamos assim, da plataforma. Eu, por exemplo, sou nível 3, que é Inca Cavaleiro. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu sou cavaleiro, respeita aí, viu? Tá lá, eu sou nível 3, sou cavaleiro. Então você vai crescendo e pode usar esses pontos para recuperar recompensas. Então é uma maneira meio que de recompensar a sua atividade na plataforma. Infelizmente essas recompensas ainda são meio nebulosas, ainda não dá para ter muitas vantagens com isso. Mas a ideia é boa, eu acho que ela pode ser melhor aproveitada no futuro. Eles também têm alguns desafios de escrita que surgem principalmente na chamada Copa dos Autores, um campeonato, um torneio que você se inscreve. Da última vez, se bem me lembro, era $3,99 a inscrição, lá é tudo em dólar. E você participa de desafios de vários tipos, alguns de tempo, alguns lançados ali de um dia para o outro, outros mais complexos, e vai cumprindo, vai ganhando pontos e no final você vai ter uma pontuação, vai ter os vencedores que vão ganhar vários prêmios, né? Pelo menos os 3 primeiros lugares ganham premiações bacanas. Então é uma plataforma que funciona meio como uma recompensa para o autor, meio como uma forma de mostrar o que você escreve, meio também como rede social, já que você pode seguir outros autores, você pode curtir, compartilhar textos,
interagir com outras pessoas que também escrevem. Isso tudo no papel é ótimo, são ideias maravilhosas, mas na prática, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que nem tudo funciona como deveria. O Wix também dispõe de um plano de assinaturas. Você pode exigir que as pessoas paguem para ler o que você escreve. Isso, de certa forma, é interessante porque você pode colocar textos gratuitos e textos pagos. Então, você pode exigir uma mensalidade dos seus leitores para que eles tenham acesso a alguns textos pagos e outros você deixa gratuitos para que pessoas que não conhecem o seu trabalho possam ver e gostar. Então, é bastante fácil de personalizar. Eu tenho minhas dúvidas sobre o real alcance e efetividade dessas ferramentas pagas para autores desconhecidos. Mas a ferramenta está lá e se você tem um público disposto a pagar, com certeza o Wix vai poder te remunerar por isso. Ou melhor, pegar o dinheiro dos leitores interessados e repassar para você, claro, cobrando aquela velha taxa. É uma ferramenta que pode ser interessante. Também recentemente o Wix lançou uma proposta de universos narrativos. Então, o que é isso? São ambientes onde você cria um universo para suas histórias. Então você pode vincular os seus textos publicados naquele universo, naquele ambiente ali do universo narrativo e criar vários elementos que estão conectados a todo o mundo da história, como por exemplo eventos históricos do mundo que você criou, lugares que você inventou, mitos, lendas, personagens. Está vindo aí uma ferramenta de árvore genealógica dos personagens, que eu não explorei muito a fundo, mas não me parece tão rico assim. Claro que é bom você ter algo para organizar a sua história, mas a princípio não me pareceu tão rico. Inclusive, os eventos, por exemplo, você tem um campo de data para colocar quando aconteceram e tem um calendário normal, como o nosso. Acho que deveria ser um campo aberto para você colocar o número que você quisesse. Você pode ter um calendário bem diferente do calendário gregoriano que a gente usa aqui. Então achei que foi uma falha deles e dá para perceber que existem algumas limitações nessa ferramenta, mas é algo que eu não me lembro de ter visto em outros sites e sem dúvida também é uma funcionalidade interessante. O Wix dispõe ainda de uma ferramenta premium. É claro que é difícil você encontrar uma plataforma que ganhe só na base dos anúncios ou das taxas que o leitor vai pagar para poder ler o conteúdo pago, até porque conteúdo pago é muito pouco, né, em relação ao total de conteúdo. Muito pouco é bloqueado só para assinantes pagos. Então o Inspire ele oferece aos autores uma possibilidade de você pagar um valor mensal e ter uma série de benefícios. Isso aí não é novidade para ninguém, muitos sites fazem isso. Eu só não acho muito vantajoso. O Inspired ele diz que tem funcionalidades que você só acessa com o programa pago, inclusive um software para você baixar em seu computador e escrever. Também tem funcionalidades que só o assinante premium vai ter. Ele vai ser livre de anúncios no site. Enfim, tem uma série de pequenos benefícios que eles oferecem para quem paga. Eu acho que não compensa muito, porque esses planos variam de $5 por mês, que daria aí, usando um câmbio genérico de 5 para 1, algo em torno de R$25, até 41 no plano mais caro, $41 por mês. Então eu acho que o plano intermediário e o plano mais caro realmente não compensam, não valem nem um pouco a pena, até porque a plataforma ainda está se encontrando, ainda está descobrindo como fazer alguns de seus serviços, implementando algumas soluções, ainda tem alguns bugs. Então eu acho que não vale a pena pagar o prêmio. Mas se você por acaso for autor prêmio, caiu aqui nesse vídeo, diga aí, comenta aí embaixo o que você acha, se você acha que vale a pena para você pagar realmente a assinatura premium do Inspire. Eu vou adorar ouvir sua opinião, até porque eu nunca testei a assinatura premium. Eu sou um autor que sempre trabalhei de forma free, nunca paguei, e acho interessante conhecer também essa experiência dos autores que pagaram para ter essas funcionalidades a mais da plataforma. Bom, para a gente afunilar esse vídeo para o que talvez interesse mais a vocês, eu vou dizer o que eu acho de bom e o que eu acho de ruim no Inspire. Eu já usei o Wix bastante, eu tenho muitas histórias publicadas lá, eu tenho várias experiências, já fui do time de verificação, né? Eu fui embaixador, eles têm uma política de embaixadores na qual participantes da plataforma podem se candidatar e se juntar a um time de embaixadores, pessoas que têm alguns pequenos benefícios na plataforma e em troca fazem voluntariamente uma série de trabalhos que vão de redes sociais até a verificação. Eu fiz parte desse time durante algumas semanas, inclusive
meu salve aí para a galera que faz a verificação. É o seguinte, a verificação, as pessoas leem os textos que são publicados e verificam se estão dentro das políticas da plataforma e fazem alguns comentários que podem ajudar o autor a melhorar cada vez mais o seu estilo e saber onde ele está indo bem e onde ele não está. São comentários um pouco mais técnicos e é um trabalho muito bem feito por esse time de verificação, do qual eu fiz parte, não tive tempo para continuar, principalmente sendo um trabalho voluntário. O que eu acho que é um erro da plataforma. Eu acho que esse time deveria ser remunerado, porque é um trabalho muito complicado e poucas pessoas se dispõem a fazê-lo de graça. Justamente por isso, é um trabalho que anda muito atrasado, como eu vou falar logo mais. Então, chega de conversa, pontos positivos e negativos do Inkspark. Pontos positivos. Bom, é uma plataforma que você pode usar de forma gratuita e que oferece recompensas, oferece algumas vantagens para quem usa de forma gratuita. Porque tem lugar que você usa gratuito, mas não tem direito a nada. Tudo, na realidade, é pago. O Inkspark não é assim. As vantagens pagas, elas existem, mas muita coisa dá para fazer utilizando de forma gratuita. Isso certamente é um ponto positivo. Também a gente pode falar nos pontos positivos da interatividade. Funciona meio como uma rede social, você curte, você pode comentar, seguir um autor que você gosta, tem os desafios de leitura, autores premium podem lançar seus próprios desafios, tem a Copa de Autores também, que movimenta bastante a plataforma. Então, certamente é um ambiente interativo para as pessoas se conhecerem o trabalho umas das outras e terem um ambiente de comunidade, como se fosse comunidade. Inclusive, existe também uma comunidade lá no Facebook, no Inkspark Brasil, que tem bastante movimento lá, as pessoas divulgam seus textos, também é bem interessante. Terceira questão positiva que eu diria é a existência de mais recursos do que em outras plataformas. Eu não conheço muito a fundo o Wattpad, por exemplo, ou outras que existem por aí, mas eu acredito que o Inks oferece mais funcionalidades do que as outras. Essa ideia dos universos narrativos mesmo é interessante, os desafios, as recompensas, enfim. Eu acho que tem mais possibilidades, tem um mundo mais aberto e eles estão constantemente pensando em coisas novas, então isso também é um ponto interessante. O quarto ponto que eu diria que é positivo é a aparente visibilidade dos textos. Porque eu digo aparente porque a gente nunca tem como comprovar que aqueles números são reais, até porque o engajamento é muito baixo. Eu vou falar sobre isso lá nos pontos negativos. Mas o fato é que, segundo os dados da própria plataforma, sempre muita gente vê os textos, então me surpreendi com 4, 5, 6, 8 mil visualizações em textos meus que eu divulguei pouquíssimo. Então, aparentemente, o texto que você publica lá, mesmo de forma gratuita, aparece para muitas pessoas que estão ali rodando pela plataforma, muitos leitores e autores que acabam tendo contato com as suas obras. Pontos negativos, chegou a hora de falar mal. Chegou a hora de falar mal do Inks, vamos dizer aqui o que é que eu acho que poderia melhorar e muito na plataforma. Primeira questão, eu não sei exatamente por que o engajamento, como eu falei agora há pouco, é baixíssimo. Eu não sei se é alguma questão de algoritmo do programa, talvez seja um problema com o público também, com o público dessa plataforma, mas é impressionante como textos com milhares de visualizações têm às vezes 5, 4, 3 curtidas e normalmente nenhum comentário. Aí você pode dizer, seus textos são ruins, então as pessoas visualizam, mas não curtem. Neca de pitibiribas, comigo não, violão. Muitos outros autores que eu conheço, que eu visitei páginas de muitos autores, têm milhares e milhares de visualizações e 10 curtidas, 5, 3, 2 curtidas. Então, não sei o que é que há, se é o público ou se é a plataforma, mas o engajamento é baixo. Segunda coisa negativa no Inks é o seguinte: os bugzinhos que tem, os pequenos problemas de visualizações e de funcionamento da plataforma de uma maneira geral. Eu já percebi isso desde que eu comecei a usar. Volta e meia, às vezes numa tela com um tamanho diferente, um navegador diferente, às vezes as coisas não aparecem como deveriam. Visualmente tem uma série de pequenos bugs, às vezes você vê um texto estourado dentro do espaço de um botão, por exemplo, uma coisa que não deveria estar assim, né, na visualização do site. É muito comum, esses pequenos bugs são muito comuns, e teve uma coisa mais grave recentemente, de que o site não conseguia ser visualizado em alguns navegadores. Inclusive eu vi isso, fui buscar lá na comunidade sobre isso, eu levei semanas sem conseguir acessar, e diziam, troque de navegador, para mim não resolveu.
limpa o cache, né? Dá Ctrl F5, vai lá nas configurações, limpar a memória cache do navegador. Também não resolveu. Então, não adianta dizer que isso é culpa do navegador, culpa do internauta lá, do autor, do usuário que está tentando acessar a plataforma, porque não é. Quando você tem um problema desses, em que várias pessoas, boa parte dos usuários, não conseguem acessar durante semanas, é porque tem alguma coisa errada na parte técnica. E isso, infelizmente, me parece ser recorrente no Wix, tanto em termos de visualização, quanto no funcionamento da plataforma. Isso nos leva a um terceiro ponto, também negativo, que é o seguinte: o suporte não é bom. O suporte do Wix não é legal e dá para ver que nitidamente existe mais trabalho para fazer do que recursos humanos para realmente tocar as tarefas que precisam ser tocadas. Uma grande parte do trabalho na plataforma é feita pelos embaixadores, que são pessoas com uma extrema boa vontade trabalhando de forma voluntária. Então dá para imaginar que essas pessoas têm outras vidas para tocar, já que não são remuneradas, não conseguem dar conta do trabalho. Eu fiz parte do time de verificação e é um time muito reduzido, com pessoas que trabalham voluntariamente e tem uma carga imensa de trabalho, porque são dezenas ou até talvez já centenas de milhares de textos. Então a gente verificava na época os textos lá de, se eu não me engano, 2 ou 3 anos antes, porque o fluxo de textos era muito maior do que a capacidade das pessoas de verificar. Isso se reflete em outras áreas. É muito nítido de que a parte de técnica, de suporte do Wix não dá conta do trabalho. Eu imagino que existe uma equipe muito reduzida de desenvolvedores, de pessoas que trabalham realmente com suporte e a parte técnica operacional por trás, e o resto é um time de voluntários que também é um time insuficiente, embora seja extremamente competente. Novamente, meu salve aqui para todos os embaixadores. Então, as coisas demoram de acontecer, o feedback dos usuários, dos autores, demora muito a ser implementado, os problemas demoram a ser resolvidos, a verificação, repito, por falta de material humano, não de competência, também demora muito. Então são coisas que tiram muito o brilho da plataforma, porque minam um pouco a nossa confiança, né? A confiabilidade do site em si. Então acho que isso prejudica bastante. Bom, galera, essa é a tela inicial do Wixpired, pelo menos depois que você faz o acesso. Aqui sempre tem um anúnciozinho. Bom, primeiro você vai fazer o seu cadastro para naturalmente ter acesso a essa tela depois. Ele diz aqui bem-vindo de volta, e ele oferece alguns destaques aqui nesse banner. Mas o que nos interessa mesmo é que ele dá várias sugestões de destaques da semana, de histórias. Mas o que nos interessa mesmo é aqui o Minhas Histórias ou então Criar História. Se você clica para criar uma nova história, você vai escolher entre diferentes categorias. As categorias são autoexplicativas. Esse recurso de universos ainda é um recurso beta, até a última vez que eu olhei. Você cria lugares, cria personagens, sagas. É uma ferramenta para te ajudar a conectar diferentes ideias dentro de um universo que você criou. Ainda não usei muito essa ferramenta. Mas vamos supor que você queira um conto, uma história de um único capítulo pequeno. Você vai escrever um título, por exemplo, né, teste. Tem várias categorias que você pode utilizar e aí você cria. Observe que o título que você deu vai aparecer aqui na parte superior. Ele oferece uma opção de título do capítulo por padrão, porque se você fizer uma história de vários capítulos, vai aparecer essa tela para você nomear cada um. Aqui é o corpo do texto. Tem um botão de salvar do lado direito para você ir salvando o seu progresso. Ele informa aqui algumas estatísticas, né, o tempo de leitura estimado, a quantidade de caracteres que você ainda tem para escrever nessa área. E aqui você depois fecha e vai ao perfil da história, né? Você pode aqui salvar alterações e fechar. E ele abre, aqui você pode colocar uma capa. Note que tem várias categorias para que você possa inserir informações. E aqui é a ideia da capa. Você pode fazer um upload. Ele diz aqui as dimensões para você criar sua imagem de capa e subir. Aqui tem um botão de upload muito fácil. E um banner promocional. Depois que você já fez o upload de capa, você pode colocar também um banner promocional, tá bom? Bem legal mesmo. Aqui você vê a quantidade de capítulos da história. Nesse caso, um capítulo único.
porque assim nós selecionamos a categoria, mas se você tiver uma história com vários capítulos, ela vai aparecer aqui em sequência, certo? Você pode publicar a qualquer momento esse capítulo, se você achar que ele está pronto. Ele está aqui salvo, mas ele não está publicado. Quando você achar que ele está pronto, simplesmente vem aqui em publicar e você pode publicar cada capítulo de uma história separadamente. Tá bom, galera? Essa é a página Minhas Histórias, que é onde fica tudo que você escreveu, publicado ou não. Aqui a gente tem em primeiro lugar logo os universos narrativos, que é essa iniciativa nova deles, um catálogo para os universos que você pode vir a criar para as suas histórias, mas o que mais nos interessa no momento é essa parte aqui, onde fica tudo que você já escreveu. Tem muita coisa aqui que eu não publiquei ainda, então vocês vão pegar em primeira mão. Muitas coisas nem tem capa ainda, como vocês veem. Aqui você vê o que não foi publicado, o que já foi publicado, e ficam todas as histórias aqui. Se você clicar em qualquer história dessa, você vai para aquela página específica da história que a gente já viu antes. Tem outras funcionalidades aqui no canto superior direito, onde tem sua foto de perfil. Tem algumas formas de monetização que ainda engatinham um pouco. Você pode colocar para vender a história, você pode colocar um bloqueio na história para que as pessoas só acessem se pagar. Eu particularmente não acho muito produtivo, você tem que ter um público muito grande. Você tem as assinaturas, colocar assinaturas de como se fossem paywalls para você só permitir o acesso às suas histórias para pessoas que pagarem uma mensalidade para você, e ela vai ter acesso ao seu conteúdo. Eu acho que não é muito produtivo, principalmente para autores iniciantes. Você quer que o máximo de pessoas vejam o seu conteúdo e não bloquear para ter lá, enfim, algumas poucas dezenas de assinantes. Existe também essa parte aqui que é interessante, é o que chama-se de gamificação, você transformar as coisas num jogo. E eles criam uma escala de recompensas, onde você ganha pontos, você ganha créditos por cada coisa que você faz. Se você publicar uma história, se você ler a história de outra pessoa, se você curtir a história de outra pessoa. Enfim, cada ação sua na plataforma, cada atividade sua, você vai ganhando esses créditos e você vai subindo de nível. E cada nível tem os seus benefícios, você vê aqui nessa coluna da direita. Eu, como não movimento muito, ainda estou aqui no nível 3, o Inca Cavaleiro, né, aqui ó, minha categoria. E ainda não tenho direito a muita coisa, mas você vê que tem uma quantidade imensa, praticamente infinita aqui de níveis. Os níveis mais altos nem têm benefícios definidos ainda, porque o Inspired é uma plataforma ainda em construção. Existe já há vários anos, mas tem muita coisa que vai sendo implementada ao longo de bastante tempo. E é bom a gente ir se acostumando, né? Tem aqui uma tabela de recompensas, aquilo que eu falei, tudo que você faz, o que você ganha. Então, se você cria um novo glossário lá na ferramenta de universos ficcionais, você ganha um crédito. Se você publica um universo dessa ferramenta, você ganha 10 créditos. Criou uma assinatura paga, aquele paywall que eu mostrei, 10 créditos. Assinou o Premium, ele tem uma ferramenta Premium aqui, 80 créditos. E assim vai, né? Aqui tem tudo que você ganhou já de créditos e como você ganhou, bem interessante. Então, mais um incentivo para você mexer no Inks e realmente se tornar muito ativo nessa comunidade. Por fim, chegamos aqui à área da assinatura, se você quiser virar um membro Premium do Inspired. É como tudo na vida, ou tem anúncios ou tem uma parte paga, quase tudo na vida é assim. Então ele mostra aqui alguns benefícios dessa assinatura, que eu particularmente ainda não acho muito vantajosos para justificar o valor. Leia-se anúncios, alternativas de publicação, alternativas de monetização, algumas funcionalidades no programa para computador, que você pode baixar um programa, acesso aos recursos lá da gamificação, daquilo que a gente viu dos pontos, sem precisar subir de nível. Eu não sei, eu acho que ainda é muito pouco, porque apenas o plano Premium, vamos dizer assim, normal, tem um valor mais acessível. O Plus já tem R$ 46,00, isso anualmente. Se você for pagar mensalmente, a gente já está falando de R$ 50,00.
Então eu acho que não compensa muito pelos benefícios. Mas tem essa opção aqui, se você quiser jogar sério mesmo, participar sério aqui do Inspired, você pode sim fazer essa assinatura, beleza, pessoal? Bom, galera, para fechar o nosso vídeo, o meu veredito é válido. O Inks é uma plataforma que você pode usar, é de graça, não custa nada você aparecer por lá, postar seus textos, interagir, ajudar também outras pessoas, outros autores. Vale muito a pena explorar tudo que ele tem para oferecer e conhecer. A experiência sempre é válida. Tem seus pontos negativos, eu acho que entristece um pouco a gente, porque poderia ser uma coisa fantástica e não é por conta disso. Mas se é algo que eles conseguirem melhorar realmente com o passar do tempo, vai ficar show de bola. Vale a pena você tentar, dar uma olhada lá e com certeza a comunidade vai reagir bem e você vai conseguir colocar seus textos e ter seus textos vistos por muitas pessoas. Então, vale a experiência e vale também comentar aqui no vídeo, vale curtir, vale apoiar o trabalho do seu parceiro que está te oferecendo tanta coisa a R$0. Aqui sim o conteúdo é 100% gratuito, então comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal, dá aquela ajuda para seu parceiro. Um abraço e até a próxima.